Para a maioria das pessoas, o lar é um refúgio que mantém o mundo exterior à distância. Mas para a família Brown, esse santuário se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Tom Brown, policial, e sua esposa Linda se casaram em 1987 e em 1996 realizaram o sonho da casa própria ao se mudarem com os 2 filhos para uma casa de tijolos com 3 quartos na Twin Oaks Court, em East Peoria, Illinois. Já na primeira noite, o sonho virou terror quando barulhos violentos começaram a ecoar no porão, como se alguém estivesse furioso, revirando caixas e arremessando objetos, embora nada estivesse fora do lugar. Inicialmente, Tom e Linda acreditaram que fosse apenas o estresse da mudança, mas na noite seguinte as batidas voltaram ainda mais fortes, com passos pesados atravessando a casa e rangidos no chão da cozinha, bem ao lado do quarto da filha de 3 anos, Chelsea. Linda, apavorada, passou a sentir que algo observava a família, mesmo sem conseguir ver ninguém. O medo se intensificou quando Tom viu uma figura atravessar a sala e correr para o quarto do filho, mas ao chegar lá, não encontrou absolutamente nada. A partir desse momento, até os mais céticos começaram a temer que a casa estivesse realmente assombrada. Desesperada, Linda passou a implorar por uma mudança, incapaz de suportar mais os ruídos e a sensação constante de presença. Em busca de respostas, Tom procurou Shirley Vank, cuja família havia vivido naquela casa anteriormente, e ao perguntar sobre barulhos ou fenômenos estranhos, percebeu sua expressão de espanto ao ouvir a pergunta. Shirley revelou que seu pai, Stuart Wall, construiu a casa e viveu ali até o fim dos anos 70, até sofrer um grave derrame em 1974, que o deixou totalmente debilitado e profundamente deprimido por se sentir um fardo para a família. Uma noite, Stuart entrou no armário do quarto dos fundos, o mesmo onde o filho dos Browns agora dormia, retirou o cinto da calça e tirou a própria vida. Shirley o encontrou agonizando, acreditando que ele tentava dizer "me desculpe" antes de morrer. Convencida de que o espírito do pai havia ficado preso à casa, ela acreditava que ele tentava se comunicar através dos ruídos. A revelação fez Tom acreditar que sua família estava vivendo com o fantasma de Stuart Wall. Sem saber mais a quem recorrer, ele procurou Rob Conover, um ex-policial que investigava casos de supostas assombrações. Antes cético, Conover se tornara crente após vivenciar uma experiência inexplicável em um prédio, onde sentiu uma onda de frio intenso atravessar seu corpo, como milhares de agulhas geladas, mudando completamente sua visão sobre o paranormal e levando-o a se tornar um investigador de fenômenos sobrenaturais. Após entrevistar Tom e Linda e visitar a casa, Conover afirmou sentir a mesma presença nos locais onde os ruídos eram mais intensos, convencido de que Stuart Wall havia se tornado um espírito atormentado, preso àquele lugar, tentando desesperadamente se comunicar com os vivos. O que antes havia sido um lar agora havia se transformado no verdadeiro purgatório de Stuart Wall. Convencido de que aquele espírito precisava de ajuda para deixar o mundo dos vivos, Rob Conover decidiu intervir. Ele acreditava que fantasmas permaneciam presos entre 2 mundos por apego a pessoas, lugares ou objetos, e que somente ao atravessar a chamada luz poderiam finalmente encontrar descanso. Armado com seus equipamentos, uma câmera de vídeo, velas e uma Bíblia, Conover retornou à casa dos Brown para enfrentar aquilo que ele acreditava ser o espírito atormentado de Stuart. O suicídio acontecera no quarto dos fundos e, segundo ele, era pelos corredores da casa que aquela presença vagava em silêncio. Confiante, Conover acreditava que conseguiria conduzi-lo até a luz. Ao lado de seu assistente, ele começou a percorrer lentamente cada cômodo à procura de qualquer sinal da entidade,
acompanhado por Tom Brown, o dono da casa, e por Shirley Vank, filha de Stewart. Shirley afirmava sentir claramente a presença do pai. Em determinado momento, objetos começaram a se mover sozinhos, e Conover falou em voz alta, como se conversasse diretamente com o espírito, perguntando se deveria ir para o porão. No mesmo instante, um estrondo ecoou lá embaixo. Era o sinal que ele esperava. Todos desceram, sentindo o ar pesado e a presença intensa. Conover posicionou a câmera, acendeu várias velas, apagou as luzes e, com a Bíblia nas mãos, começou a chamar por Stewart, pedindo que se revelasse. Ele falou sobre misericórdia, sobre perdão, sobre como Stewart havia sido um homem bom em vida, alguém que ajudou muitas pessoas e que, segundo ele, Deus aguardava sua chegada do outro lado. Durante longos minutos nada aconteceu. Mesmo assim, Conover afirmava enxergar o ectoplasma, a energia que, segundo ele, permitiria ao espírito se mover pelo ar. Quando já estava quase desistindo, o corredor do porão de repente se encheu de uma luz azul esverdeada extremamente intensa, tão forte quanto a chama de um maçarico de solda. Por alguns segundos ninguém conseguia enxergar além daquele brilho denso. Shirley foi a primeira a apontar, emocionada, pedindo que todos olhassem. Conover virou-se, viu a luz e depois diria que, se não tivesse presenciado com os próprios olhos, jamais acreditaria. Em poucos segundos a luz desapareceu. Foi então que ele se levantou, ergueu a Bíblia e afirmou ter ajudado Stewart Wall a atravessar para a luz. Segundo ele, a sensação foi como se a casa, antes lotada por algo invisível, tivesse sido subitamente esvaziada, como um salão depois que todos vão embora e as luzes se apagam. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Conover declarou que naquele instante o fantasma havia partido para sempre. Mais tarde, ao assistirem à gravação, todos se surpreenderam. A conversa havia sido registrada, mas nenhuma luz apareceu na fita. Quando questionado, Conover respondeu que aquela visão era destinada apenas aos presentes. Desde aquela noite, os ruídos cessaram, as visões desapareceram e a paz pareceu retornar à casa da Twin Oaks Court. Para os céticos, tudo não passava de ilusão. Psicólogos afirmaram que sons estranhos são comuns em casas novas e que, quando alguém entra em um ambiente carregado de histórias trágicas, a mente passa a interpretar qualquer estímulo como algo sobrenatural. Já para os pesquisadores do paranormal, quando várias pessoas presenciam o mesmo fenômeno, isso não pode ser descartado como imaginação. Entre fé e ceticismo permanece a pergunta: o fantasma de Stewart Wall foi realmente libertado? Ou tudo não passou de um poderoso alívio psicológico coletivo? Inicialmente, Bob e Beth tentaram ignorar os primeiros sinais. Lâmpadas piscavam sozinhas, portas giratórias se abriam e se fechavam sem explicação, e objetos surgiam em lugares onde jamais haviam sido colocados. Mas logo os fenômenos se tornaram impossíveis de ignorar. Na nova casa, um cheiro forte e repulsivo de flores em decomposição parecia impregnar todos os cômodos. Sem motivo aparente, as temperaturas subiam a níveis sufocantes, como se o ar estivesse em combustão. Então vieram os ataques. Facas, garfos e mamadeiras passaram a voar pela casa como se fossem lançados por mãos invisíveis. O lar se transformou em um campo de batalha. A sensação era de viver em constante alerta, como se o chão pudesse ser puxado sob seus pés a qualquer momento. O medo não dava trégua, e o estresse atingiu níveis insuportáveis. Certa tarde, enquanto Bob recebia amigos para almoçar, algo aconteceu diante de todos. Sem aviso, a pesada rolha redonda da banheira cruzou a sala voando e passou entre duas pessoas sentadas à mesa. Não havia como explicar aquilo. Em outra noite, Bob e Beth ficaram paralisados ao verem cigarros acesos caírem do teto.
Eles não sabiam se tentavam apagar, temendo que alguém invisível estivesse segurando, ou se deixavam queimar no chão, arriscando um incêndio. A sensação de impotência era total. Beth, que nunca acreditara em fantasmas, agora se via diante de algo que desafiava toda a lógica. Desesperados, os Batel aceitaram a ajuda de um grupo espiritualista que se ofereceu para realizar uma sessão espírita na casa. Reunidos em torno da mesa de jantar, deram as mãos em silêncio. A médium entrou em transe e afirmou que o espírito estava se manifestando através dela. Beth, em segredo, gravou toda a sessão. A entidade afirmou chamar-se George Baxter e disse ter comprado aquelas terras no ano de 1872, exigindo que a família deixasse o local. No dia seguinte, Beth foi à biblioteca de New Brunswick e descobriu estarrecida que um homem com exatamente aquele nome havia, de fato, comprado o terreno naquele mesmo ano. Mesmo assim, Bob ainda resistia a acreditar, até que as ameaças começaram a surgir fisicamente pela casa. Frases escritas com batom e caneta apareceram nas paredes, portas e espelhos. Mensagens agressivas, rabiscadas como se uma mão invisível estivesse deixando avisos diretos para a família. Agora, Bob não tinha mais dúvidas. Sua casa estava tomada por algo furioso. Com o passar do tempo, a entidade passou a focar nas crianças. No aniversário de Leah, ao acordar, a menina encontrou cruzes vermelhas desenhadas por todas as paredes do quarto. Beth, já grávida da segunda filha, começou a temer pela vida das duas. A família sentia que aquele espírito queria feri-las. Leah diria anos depois que sua infância foi destruída dentro daquela casa, que tudo ali era infernal. Sem suportar mais o terror, os Batel decidiram fugir. Empacotaram tudo às pressas e abandonaram a casa em New Brunswick, certos de que estavam deixando o espírito para trás. Mas estavam enganados. Durante 4 anos, mudaram-se de casa em casa, tentando escapar. Em Clinton, Nova Jersey, o espírito os seguiu e se tornou ainda mais violento. A família afirmou que uma força invisível empurrou Beth, Bob e Leah escada abaixo. Fugiram novamente. Em Flemington, mal haviam terminado de desempacotar quando Beth encontrou uma faca de açougueiro cravada na moldura da porta da cozinha. Ali ela teve certeza. O que os perseguia não estava preso a um endereço. Entre 1971 e 1985, a família mudou-se 11 vezes. Eles perderam amigos, isolamento tomou conta, e ninguém acreditava em sua história. Sem saída, decidiram recomeçar do zero. Construíram com as próprias mãos a última casa no Lago Ariel, na Pensilvânia, acreditando que ali, finalmente, estariam seguros. Mas no primeiro fim de semana, já passava da meia-noite quando todos foram arrancados da cama por um estrondo violento dentro da casa. O terror os havia encontrado mais uma vez. Em meio a gritos histéricos, Bob e Beth correram para o quarto da filha e a encontraram em estado de choque, apontando para a porta e dizendo que seu gato estava pendurado pelo pescoço, com os olhos arrancados. Quando chegaram ao local, não havia absolutamente nada. A aparição desaparecera sem deixar vestígios. Poucas noites depois, novos estrondos acordaram a família quando vidros e molduras começaram a explodir sozinhos na sala, espalhando estilhaços por toda a casa. O caos se tornara impossível de descrever, e no meio daquele turbilhão constante, eles simplesmente pararam de tentar entender o porquê. Estavam ocupados demais tentando sobreviver ao terror. Diferente da maioria dos casos, em que a assombração parece presa a um lugar, os pesquisadores começaram a levantar a hipótese de que, no caso dos Batel, a assombração estava ligada às pessoas, e não às casas. Onde quer que fossem, os fenômenos os seguiam, exaustos física e emocionalmente. Sem conseguir mais fugir, eles passaram a viver resignados,
atormentados pela sensação de que algo os acompanharia para sempre. Cientistas e especialistas se dividiram. Para alguns, tudo não passava de invenção, fruto de ingenuidade ou manipulação. Para outros, como o psicólogo que acompanhou o caso e chegou a escrever um livro com Beth, a presença na casa era real e perceptível, com ambientes onde o ar parecia pesado, a respiração difícil e as gravações ficavam inexplicavelmente mais fracas. Alguns investigadores passaram a descrever Beth como uma espécie de ímã espiritual, alguém cuja sensibilidade atrairia entidades em busca de acolhimento. Já os céticos insistiam que nada disso era comprovável cientificamente e que impressões, sentimentos e testemunhos não substituem provas. Outros estudiosos levantaram ainda a hipótese da psicocinese, a capacidade da mente humana, sob intenso estresse, de mover objetos inconscientemente. Ainda assim, após décadas de pesquisas, nenhum laboratório conseguiu comprovar esse fenômeno de forma definitiva. Para muitos psicólogos, fantasmas são construções da mente humana, projeções criadas para lidar com o medo, a dor e conflitos internos. Segundo essa visão, os relatos da família Battelle refletiriam mais um mecanismo de defesa emocional do que qualquer força sobrenatural. Mas os crentes apontam a repetição dos fenômenos, os objetos arremessados, as ameaças escritas nas paredes e a faca cravada na porta como evidências de algo que foge à lógica. E assim, entre ciência e fé, realidade e imaginação, o caso dos Battelle permanece sem uma resposta definitiva. Há séculos, povos nativos americanos já falavam de lugares escondidos nas montanhas do Colorado, considerados portais sagrados por onde espíritos atravessariam entre o mundo dos vivos e dos mortos. Para muitos, esses locais seriam pontos de contato com o inexplicável. Foi justamente para essa região que Steve Lee, um caminhoneiro de Dallas, se mudou com a família após se encantar com a beleza selvagem das montanhas do Colorado durante uma rota de entregas. Ele comprou uma cabana de madeira em meio a 5 acres de floresta, perto da chamada Floresta Negra, ao norte de Colorado Springs. As crianças passaram a explorar livremente os bosques, e Steve começou a tirar inúmeras fotos para enviar aos amigos. Foi então que algo estranho começou a surgir nas imagens. Em algumas delas, feixes de luz alaranjados atravessavam o cenário. Em outras, um brilho esverdeado parecia acompanhar seus filhos. Com o tempo, rostos e formas começaram a aparecer nas fotografias, figuras que não deveriam estar ali. No início, Steve acreditou que fosse defeito no filme, mas as aparições continuaram. A obsessão pelas fotos cresceu, e a cada novo rolo revelado surgiam imagens ainda mais perturbadoras. Alguns cômodos da casa pareciam mais ativos que outros. O espelho sobre a cômoda passou a aterrorizá-lo quando começou a refletir rostos diferentes, que surgiam e desapareciam como se observassem através do vidro. Mesmo assim, Steve se recusava a acreditar que estava lidando com fantasmas. Ele instalou câmeras de segurança ao redor da casa, na tentativa de capturar qualquer evidência concreta, mas as gravações não mostravam nada de anormal. Ainda assim, as imagens nas fotos não paravam de se multiplicar. Sentindo-se assombrado por algo que não conseguia compreender, Steve decidiu procurar ajuda e contatar um investigador especializado. Gibbons era especialista em eletrônica e investigador amador do paranormal. Naquela noite, chegou à cabana de Steve Lee, carregando seus próprios equipamentos. Instalou uma câmera de vídeo na mata, a vários metros da casa, apontada diretamente para a escuridão entre as árvores. O que foi gravado naquela madrugada mudaria para sempre a percepção de todos sobre aquele lugar. As imagens revelaram uma estranha variedade de luzes se movendo entre os troncos. Elas não se comportavam como relâmpagos, descargas elétricas comuns
ou qualquer fenômeno atmosférico conhecido. Não seguiam linhas retas, não pulsavam de forma previsível. As luzes pareciam escolher seus próprios caminhos. Flutuavam, aceleravam, mudavam de direção de forma abrupta, como se tivessem consciência. Intrigado, Gibbons utilizou um espectrômetro para medir a intensidade das ondas eletromagnéticas e da radiação na casa, tentando descartar a possibilidade de interferência causada por torres de rádio próximas. Nada fora do comum foi detectado. Nenhuma emissão forte o suficiente para explicar o fenômeno. Em seguida, ele usou uma bússola no canto mais distante da propriedade. Em certos pontos, o instrumento simplesmente enlouquecia, girando sem conseguir se fixar em direção alguma. Gibbons já havia trabalhado com todos os tipos de energia conhecidos, mas aquele comportamento específico o deixou completamente perplexo. Pela primeira vez, ele admitiu em voz alta aquilo que tentava evitar. A casa de Steve Lee parecia de fato assombrada. A quantidade de energia aparentemente aleatória, somada ao número crescente de rostos refletidos no espelho, levou-o a levantar uma hipótese ainda mais inquietante. E se aquela cabana estivesse construída exatamente sobre um portal espiritual? Segundo antigas lendas de povos nativos da região, especialmente os Hopi, existiriam ventos de arco-íris, portais dimensionais invisíveis que funcionariam como caminhos por onde os espíritos viajariam entre mundos. Para aquelas culturas, portais não eram mitos, mas condutos sagrados entre dimensões. Steve Lee, mesmo cético, ficou profundamente intrigado. Então decidiu procurar alguém que conhecesse essas histórias a fundo. Foi assim que ele entrou em contato com Dennis H., um investigador especializado em casas assombradas e em relatos ancestrais sobre portais espirituais na região da Floresta Negra. Dennis acreditava que, naquela área, desde tempos remotos, existia uma passagem ativa para o outro lado, por onde centenas de espíritos teriam atravessado ao longo dos séculos. Quando Dennis chegou à cabana, trouxe consigo uma câmera infravermelha de alta sensibilidade, capaz de registrar campos de energia invisíveis a olho nu. Ele fotografou cada canto da casa, cada parede, cada reflexo. Ao ampliar as imagens sem qualquer tipo de manipulação digital, surgiram nas fotos aquilo que ele descreveu como rostos perfeitamente identificáveis. Faces com expressões humanas, olhos, contornos, formas que pareciam observar. Nem mesmo Steve Lee, até então o mais resistente em aceitar qualquer explicação sobrenatural, conseguiu encontrar uma justificativa plausível para aquilo. As luzes continuavam aparecendo, os rostos continuavam surgindo, e a sensação de presença jamais desaparecia. Décadas depois, a família Lee ainda vive naquela cabana nas montanhas. Até hoje, afirmam que suas fotografias continuam registrando luzes misteriosas e rostos assustadores, como se espíritos ainda estivessem atravessando aquele portal invisível entre mundos. Mas a ciência não se calou. Especialistas em fotografia analisaram as imagens e apontaram explicações técnicas: partículas de poeira, umidade, reflexos da própria alça da câmera, objetos próximos da lente fora de foco, efeitos comuns, segundo eles, que criam os famosos orbes luminosos. Para os céticos, nada daquilo era prova de fantasmas. Já para os crentes, as fotos não capturavam poeira, capturavam dimensões. Um físico renomado afirmou: se há um portal naquela casa, ele precisa obedecer a leis da física que ainda não compreendemos, mas isso não significa que não exista. Outro cientista, o neurocientista Michael Persinger, apresentou uma teoria ainda mais perturbadora. Forças geofísicas concentradas no solo poderiam gerar campos magnéticos intensos o suficiente para interferir diretamente no cérebro humano. Essas interferências causariam sensações de presença,
vultos no canto dos olhos, vozes, passos, e aquela terrível impressão de estar sendo observado. Segundo Persinger, quando esses campos invisíveis cruzam certas ondas cerebrais, o cérebro cria a experiência de assombração como se fosse absolutamente real. O medo não seria imaginação, seria reação neurológica. E essa teoria não explicaria apenas a casa ali, mas também porque algumas pessoas, como Beth Battelle, nunca parecem se livrar das presenças que as acompanham por toda a vida. Talvez algumas mentes sejam mais sensíveis a essas forças invisíveis. Talvez vejam o que outros não conseguem. E talvez, justamente por isso, carreguem o peso de conviver com algo que não pode ser provado, mas também nunca desaparece. Obra da mente humana, fenômenos da natureza mal interpretados, ou realmente portais por onde os mortos ainda caminham? Para quem já sentiu uma presença no escuro, para quem já ouviu passos onde não havia ninguém, para quem já viu algo que não deveria existir, a dúvida já não importa, porque, quando você fica cara a cara com o inexplicável, ele deixa de ser teoria e passa a ser realidade. E assim termina mais um relato que desafia a lógica, a ciência e a própria compreensão da realidade. Se você chegou até aqui, o nosso mais sincero muito obrigado por acompanhar o News Web Doc até o fim desta história. Se este conteúdo te impactou, te fez questionar o invisível ou te deixou arrepiado, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo investigações profundas, reais e perturbadoras como esta. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque aqui você não perde nenhuma nova história envolvendo fenômenos inexplicáveis, casos reais, mistérios, assombrações e segredos que poucos têm coragem de contar. E agora queremos ouvir você. Você acredita que essas manifestações são fenômenos da mente ou provas de algo além da vida? Deixe sua opinião nos comentários. Sua experiência pode ser a próxima história contada aqui. Obrigado por fazer parte do News Web Doc. Nos vemos no próximo mistério.